Amados irmãos, a paz do Senhor, amados amigos, a paz do Senhor Jesus para vocês também. Hoje estamos aqui para gravar o segundo vídeo de uma sequência de vídeos onde o tema é Libertos pela Verdade. E o principal assunto é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos aqui para falar da verdade, as verdades bíblicas e da maior verdade, que é a mais importante para as nossas vidas, que é Jesus. Amados, já entraremos nesse assunto, mas antes de darmos continuidade, vamos orar, ok? Querido Deus, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Quero te pedir a tua inspiração, a tua instrução para nós continuarmos a gravar esse vídeo, instruídos pelo Teu Espírito Santo, e que a Tua Palavra, Senhor, possa inundar os corações, inundar os nossos corações, transformando, libertando, nos abrindo o entendimento para o que nós achávamos que era verdade, e venhamos descobrir, Senhor, através da Tua Palavra, que a Tua verdade está na Palavra e não nos nossos pensamentos ou no que nós achamos. Deus nos dá entendimento, nos dá sabedoria. Cuida, Senhor, de cada um, do lado de cada um a quem esse vídeo alcançar. Visita, Senhor, os enfermos. Repreende as enfermidades, Senhor, para a glória do Teu nome. Liberta os cativos. Opera milagres, Senhor. Nós cremos no Teu poder e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao tema Libertos pela Verdade. Que verdade é essa? É a Palavra de Deus. No vídeo anterior nós falamos um pouco sobre o ministério de João Batista, o precursor de Jesus. João veio antes de Jesus para preparar o caminho, preparar a verdade, o caminho da verdade que levaria as pessoas a Cristo. E nós falamos dos povos que estavam onde João Batista estava, né? No Rio Jordão, batizando as pessoas, e as pessoas que acreditavam no que João falava, as pessoas que aceitavam ser libertos pela verdade, e que desciam as águas, eram batizadas, confessando seus pecados, e, em consequência disso, recebiam transformação por meio da verdade. E nós falamos também dos fariseus e saduceus, que eram um povo que estava no meio daquele povo somente por curiosidade, para ver o que João estava fazendo ou falando, porque a tarefa daquele povo, naquela época, era perseguir a Jesus. Quando João percebeu que aquele povo estava ali olhando o que estava acontecendo, ele bradou e disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E ele disse assim, no versículo 8, produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós vamos ler essa sequência. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Olha que lindo João falava de Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Amados irmãos e amigos, a palavra de Deus é espetacular. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Bíblia como bússola para as nossas vidas, nós somos direcionados em todas as áreas da vida. E a maior direção que eu acho mais principal em relação ao Evangelho, ao cristianismo, em relação à minha fé, à minha vida, em relação a orientações, é a orientação que a palavra de Deus dá para mim
Quando a palavra de Deus diz assim, que o machado está posto à raiz, e que toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo, aí agora a palavra do Senhor está se referindo também a mim, não só aos escribas daquela época ou aos fariseus. Quando João fala isso para os fariseus, para os saduceus que estavam ali a espiar o que estava acontecendo, falou para eles, mas a palavra do Senhor se aplica a mim, a minha vida. E veja só, aqueles que dizem que creem em Cristo, assim, quando eu digo que creio em Cristo, que sou filho de Deus, necessariamente a minha vida precisa de uma mudança. A nossa vida precisa produzir bons frutos, ou seremos cortados e lançados no fogo. Como assim? É como nós já falamos em outros vídeos. Não tem como nós aceitarmos a Jesus como Salvador e mantermos as mesmas práticas que tínhamos antes da conversão. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser mudados. Você observa que no versículo 5 de Mateus 3, nós lemos e falamos sobre isso no vídeo anterior. Os irmãos, os povo de Jerusalém, o povo da Judéia que ia ter com João, que ia até o Rio Jordão para ser batizado, é assim, ali diz, batizavam e confessando seus pecados. Então assim, nós todos temos pecados. Nós todos, quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós temos que deixar as práticas errôneas, porque assim, a palavra de Deus vai nos orientando. Lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, nós vamos aprendendo o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E necessariamente, como cristãos, o que não agrada a Deus nós precisamos deixar, certo? E aí, com a palavra de Deus vem a transformação, e com a transformação em nossas vidas pela palavra de Deus, com a libertação pela verdade, nós começamos a dar bons frutos, como diz aqui o versículo 8, frutos dignos de arrependimento. João batizava, ele disse, eu batizo para o arrependimento, mas virá um que batizará com o Espírito Santo. Eu quero ler para você, aqui é um versículo em João 15. João 15, versículo 16, Jesus diz assim para nós, ó. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, Jesus ele é bem claro, diz, eu vos escolhi para que deis frutos, e o vosso fruto permaneça. E tudo quanto pedirdes em meu nome, meu Pai vos conceda. Então, assim, dar frutos ainda nos traz prazeres, porque assim, nós vamos poder pedir algumas coisas ao Senhor, crendo que Ele nos concederá, porque assim diz a palavra de Deus. Esse versículo é João 15, versículo 16. Amados irmãos, uma coisa que nós não podemos ser é cheios de si. Isso não dá. Quando João falou aqui em Mateus 3, né? No versículo 9, Mateus 3, versículo 9, ele já foi alertando os fariseus e os saduceus, dizendo assim, nem pensem nisso, que vocês, mas nós somos filhos de Abraão, nós somos descendência de Abraão. Veja só, olha o que a palavra do Senhor diz. João 8, versículo 39, Jesus disse assim para eles, ó, João 8, 39, deixa eu ler aqui para vocês.
Eles responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. E Jesus lhes disse: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. E Abraão não fez isso. Em João 8,39, Jesus diz para eles assim, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as coisas que Abraão fez. E aí eu fui meditar no que Abraão fez, fazer as coisas que Abraão fez, e aí eu fui meditar no que a palavra do Senhor diz. E há um texto em Romanos, capítulo 4, versículos 1 a 11, que diz assim, deixa eu ler para você. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada com justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Eu quero deixar para você esse versículo aqui, Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. E o versículo 2 ainda diz assim que Abraão, se ele fosse justificado pelas obras, teria de que se gloriar, mas não diante de Deus. Mas a Escritura nos mostra que Abraão, ele creu em Deus. E Deus viu isso em Abraão como justiça. E os fariseus e os saduceus, nem isso eles faziam. Porque eles eram contra o evangelho que estava sendo pregado, o evangelho de Jesus. E nós, que somos cristãos, precisamos entender que nós precisamos crer, ter fé e não achar que somente fazendo boas obras nós alcançaremos a entrada no céu. Assim, a palavra do Senhor diz que a fé sem obras é morta. Então, se nós temos fé e fazemos obras, isso é agradável ao Senhor. Mas a nossa salvação não vem das obras. Não tem como. João Batista, ele ensinou que a obra do Messias incluiria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Batismo esse que traria grande poder para que nós pudéssemos viver com Cristo e testemunhar dele. E nós estaremos falando em um próximo vídeo de por que Jesus permitiu-se ser batizado por João Batista. E assim é muito interessante, o amor que Jesus tinha pela humanidade, a ponto de, sem pecados, ser batizado para se comparar, para se igualar, digamos assim, ao ser humano, para nos entender. Nós estaremos falando disso, o tempo já não mais espera, e nós chegaremos no próximo vídeo com esse assunto, em nome de Jesus. Obrigada a todos, fiquem com Deus.